Salve, salve, meus queridaços! Estamos aqui parados no semáforo, prestes a pegar a BR para ir para mais um Brazilian Poker Festival, edição Anápolis. Vamos que vamos! Anápolis fica situada no coração do Brasil, bem próximo de Goiânia, cerca de uns 50 km, e também próximo de Brasília. É a terceira cidade mais populosa do estado e lá foi a sede do evento desse vídeo. Mais precisamente nesse hotel. E enquanto eu vou cumprimentando a galera, já vai deixando seu like aqui, clica no botão e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Boa noite, senhores. Dá um tchau pro meu vídeo. Bom. E aí, meu povo? Dá tchau todo mundo. O evento em questão é o Brazilian Poker Festival, que tinha alguns torneios, e o que eu trouxe nesse vídeo foi o Main Event, o único que eu joguei com buy-in de R$600 e R$130 mil garantidos em premiações. Eu me registrei logo no primeiro nível, as blinds subiam a cada 30 minutos no dia 1 e o stack inicial era de 30 mil, mas que no passe de mágica se tornaram 380 mil fichas para o dia 2. Classifiquei como chip leader desse dia classificatório que eu joguei, realmente com um caminhão de fichas. Isso dá bastante confiança pro dia 2. E a polícia bem ali. Crianças, não façam isso em casa. E se você quer acompanhar meu desempenho e saber dos meus resultados de torneios antes mesmo de eu postar os vídeos aqui no YouTube, é só acompanhar lá no meu Instagram, onde eu posto em tempo real os torneios que eu jogo. No caso desse, 17 jogadores seriam premiados. Teremos 17 jogadores. A primeira faixa de premiação será R$ 1.800 e o grande campeão levará R$35 mil para casa. Parabéns a todos. Um bom jogo. Vamos lá então, a blind começou 2.500 no dia 2 e nessa mão um jogador à minha esquerda que também tinha bastante ficha, um jogador mais de idade e já entrou com uma jogada ali que dava indícios dele ser recreativo, né? Entrou só de limp do ITG e eu com rei 9 off do Big Blind vi o flop de graça. Flop trouxe dama 10 e 5 com duas cartas de espadas e eu dou mesa. E ele faz uma aposta ali de 6 mil. Aposta relativamente alta. Eu acho que algumas mãos como 10 valete, até mesmo dama valete, ele jogaria dessa forma. Mas eu ainda tenho uma broca e se eu acertar, eu vou conseguir extrair bastante ficha dele, né? O 5 é até uma carta boa para eu blefar, mas contra esse perfil não é muito o que eu quero. Então eu dou mesa, ele aposta mais uma vez 11 mil, eu fold. E ele apresenta um 10. Um pouco depois, um jogador foi all in e eu do cutoff com um par de reis vermelho, pedi contagem. Óbvio que contagem só para primeiro valorizar ali um pouco a mão que eu tenho, mas também decidir se eu jogaria só de call ou se eu daria um raise, porque ele estava bem short. O all in dele era de 20 mil fichas. Optei por só pagar, para tentar induzir mais jogadores a entrarem na mão para um preço melhor, mas não foi o caso. Só eu e ele. Ele apresentou um as e 6 de espadas, com rei, tudo que a gente não quer ver é um as, né? Então vamos lá, meu dealer, segura aí pra nós. Flop foi 2, 3 e 7, no turn ele armou uma broca, mas não veio. Mais uma vez o 10 foi a carta do river, eu eliminei o jogador e puxei 20 mil fichas dele, acrescentando pro meu stack. Nessa mão eu estava no small blind enfrentando um raise do TG, um call do jogador do cutoff. O botão resolveu não entrar na mão e eu tinha par de 7 vermelho do small blind. Paguei para ver. Vamos tentar trincar, né, nessa profundidade de stack. Eu consigo extrair bastante ficha dos jogadores. Não me importo muito de jogar multi-way, porque essa mão, na maioria das vezes, os flops não vão ser os melhores, né? Nesse caso foi um flop bom, apenas uma carta acima do 7. E eu ainda tenho uma broca ali para sequência, né? Quando todo mundo dá check, ainda tem chance de eu estar ganhando a mão. O turn não muda muita coisa, é um 2 de espadas. O que mudou agora é que abriu um segundo flush draw.
Então eu já vou para uma aposta por valor e também para negar a equidade dos draws ali. Eu ainda tomo call de um Ice 5 da vida, dos flush draws, apostei 15 mil. E aí o jogador imediatamente à minha esquerda deu um raise por quilo ali, né? Ele só pegou as fichas ali, parece nem ter contado direito e colocou à frente. O agressor inicial, que era o TG, foldou e o outro jogador também. E agora eu tenho uma decisão a se tomar. Bom, tendo parte 7 na mão, eu bloqueio o Nuts, que seria a sequência, né, de 6 e 7. Mas eu não vejo os jogadores fazendo isso por blefe. Eu definitivamente acho que ele tem uma mão de valor aqui. Talvez uma trinca ou dois pares, tipo 4 e 5. Ele também pode ter um As e 3, né, que seguiu. Ou quem sabe até um 3 e 6. Eu pensei um pouco durante essa mão para ver se compensável dar um call ali para melhorar meu jogo com 6, 7, ou se um segundo par, por exemplo, se dobro 2 eu passaria à frente de um 4 e 5. Mas pensando bem, mesmo com alguns dois pares ali, eu não tinha muitas informações desse jogador, mas eu interpretei que ele poderia jogar só de call e que essa jogada dele representava bastante força mesmo, especialmente pela forma como ele deu o raise. Então eu resolvo só desligar mesmo minha mão. E olha lá o que ele tinha, 6 e 7. Não é porque eu tinha 2 sets que ele não poderia ainda ter um, né? Ele tava nuts. Próxima mão, minha vez de abrir. Fiz 5.500 com mais de 5 de ouros ali do hijack. O jogador da minha esquerda foldou. E o Button separa suas fichinhas ali e aplica uma tribet para cima de mim. Eu também não conhecia esse jogador, mais tarde ele falou que via meus vídeos, mas até o momento eu não tinha nenhuma informação sobre ele. Mas depois dos outros foldarem, ele deu um preço ok, eu tenho uma mão boa também. Poderia até ter jogado de 4bet com essa mão, mas eu optei por dar call. Flop foi 9, 3 e 5, sem nenhuma carta de ouros, eu tenho o segundo par aqui. E agora eu passo à frente das mãos dele com As e Rei, As e Dama, Rei Dama, esse tipo de mão. Ele tá me tribetando do Button, né? Então acredito que vai ter um range ok. Considerando que é um jogador desconhecido, se tem uma posição que ele vai ter umas cartas mais, um range mais amplo de tribet, é do Button, né? O jogador fold ali, eu esqueci de mencionar que ele tinha dado call, né? Então eu tinha ainda mais odds pré-flop. E eu pago a continuation bet dele de 13.500. O River, ou Turn, foi um rei de ouros. Não foi uma boa carta, né? Porque algumas mãos ele passa a me ganhar, como Rei Valete, Rei Dama, As e Rei. Porém, é uma carta que com certeza, mesmo as mãos que ele não acertou nada, ele vai querer blefar, né? Representando esse rei. Então, se ele tem ali, sei lá, um As e 4, As e 2, que seria mais criativo, ele ainda tem uma broca, né? Mas se ele tem qualquer mão ali que me tributou mais light, um As e 10, off, Dama Vala Suter, dependendo do perfil do jogador, 10 e Vala, que agora também tem brocas, ou mesmo alguns Ases, tipo As Valete, As e Dama, que quer fazer uma mão como um par foldar, né? Então ele vai para mais uma aposta. E eu peguei uma telzinha ali também, ele colocando uma força a mais nas fichas, sabe? Querendo representar uma força, talvez compensar uma fraqueza da mão na força da qual ele apostou. É meio complicado eu explicar isso por um vídeo, mas foi algo que eu percebi ali nessa aposta dele. Então eu resolvi conferir mais uma com o meu As e 5. E também se bater um As no River, ou eu perco muito pro As e Rei, ou eu tenho grande chance de extrair muito de uma mão aleatória, né? O River foram 2 de espadas, não muda muita coisa. Eu dou mesa. Vamos avaliar como ele joga. Confesso que diante dessa informação, essa tel que eu estava crente ter, estava confiante, né, nessa minha leitura, eu estaria disposto a pagar mais uma nesse River. Afinal de contas ele não muda nada. Mas ele deu check atrás, eu apresento o meu As e 5. Ele dá uma olhadinha ali, somou com as suas cartas. Nice call. Puxamos esse spot relevante. E tivemos um bom início de dia 2, hein? Assim como no dia 1, as coisas pareciam estar dando certo pra mim. A fase tá boa, tô confiante, então vamos que vamos. Nessa mão eu estava no Button. Abri 7.000. Com um stack um pouquinho maior agora, com As e 8 de espadas. Aquele mesmo jogador agora estava do Big Blind.
Se ele me tribetou aquela hora e viu que eu não larguei ele com As 5, agora que eu tô abrindo o button com range mais amplo, hein? Ele espera que eu... Será que ele me tribetaria light? Vendo que eu sou um jogador que não largo fácil? Não sei, né? Mas ele fez 21.500. Também aquela jogada de fichas, como eu mencionei naquela mão. E também uma size... na verdade a size foi ok, né? 3x ali, mas... Do small, do big blind a gente prefere fazer sizes mais altas, porque é um range mais polar e também a gente não gosta de jogar fora de posição e dar um preço bom, né? Ele me deu um preço bom, quase 8 naipado do button, paguei. E aí o flop, meus amigos, foi valete 5 e 2. Não acertamos nada, a não ser um backdoor flush de espadas. Mas da mesma forma que eu não acertei, na maioria das vezes ele também não vai acertar, né? Ele fez uma c-bet ali baixa. Cerca de 14 mil fichas. Próximo de 1/3 do pote, né? E bom, eu tava meio grudento, né? Com esse stackão aí que eu tava também, não vai me fazer tanta falta essas fichas. Vamos ver se eu melhoro no turn, vamos ver se ele freia ação e eu posso roubar. Agora o stack dele já estava mais curto, eu poderia colocar uma pressão adicional. Então eu paguei mesmo só com Azai. E aí o turn foi tudo que eu queria ver, né? Uma carta de espadas, agora eu tenho um flush draw. E também é uma carta que conecta bastante com o meu range ali. Eu tenho bastante 10 valete que jogaria assim. Vala dama. Enfim. Ele deu mesa. Aí agora eu já acho que eu consigo fazer foldar muita coisa, né? Mesmo as mãos que ele tribetou por valor no pré-flop, como as de rei, as de dama, que agora só tem 2 overcards e uma broca. Talvez se eu fizer um tamanho de aposta alto, eu consigo fazê-lo foldar, né? Já que ele não tá nem na zona de premiação. E se ele tivesse uma mão muito forte, talvez ele teria apostado de novo no turn. Então eu já coloco ele a win. Mas infelizmente ele me dá um call rápido que me deixa preocupado. Agora eu vou ter que chamar as minhas, né? No showdown eu apresento as 8. Ele parece ter ficado surpreso ali com o showdown. E ele apresenta rei valete. Uma mão que eu não esperava que ele tivesse, porque eu achei que com o rei valete ele apostaria mais uma no turn. O river foi um rei, ele acertou o segundo par, dessa vez deu ruim. E uma outra mão contra esse mesmo jogador foi esse valete 9 de espadas, mais uma vez naipada em espadas, né? Mas uma posição completamente diferente, abrido do TG, ele me pagou também de posição inicial. Então foi foldando ali até os blinds, somente o big completou também. Vamos ao flop. 10, 7 e 2 com 2 cartas de espadas. Então eu tenho uma broca e um flush draw. Ótimo flop para minha mão. Então eu vou continuar apostando aqui certamente para fazer mãos que me ganham foldar, como rei valete, rei dama, as valete, eventuais as e damas que fletou. E eu também já começo a colocar a ficha no pote caso acerte alguma das minhas mãos, né? Se eles têm um 10 e eu acerto esse 8, com certeza eu tomo muita ficha. Se eu acerto o flush em espadas também. Tem bastante cartas no turn que vão melhorar meu jogo e que eu posso blefar. Tipo uma dama. O as eu posso comprar e representar ele como sendo um agressor pré-flop. E o jogador me pagou e o big blind foldou. E aí já no turn um rei de espadas. Acertei um flush agora. Mesmo se o rei não fosse de espadas eu ia apostar, né? Por blefe com 2 brocas. Mas agora com o flush já feito eu vou apostar por valor. Eu tava com a imagem agressiva na mesa, pelos showdowns que a gente viu, né? Do As 5 e do As 8. Então agora tem grandes chances de eu conseguir extrair bastante desse jogador. Então eu não vou frear a ação aqui. Faço a aposta mais alta agora de 28.500 fichas. Já encaixando ali no river também eu consegui meter uma bomba. Ele ainda tem mãos como 2 pares, né? Rei 10. Acredito que o As 10 não vai foldar aqui também. Mas infelizmente dessa vez ele largou. Talvez um par médio ali, como de 6, de 8. E eu puxei esse pote sem extrair tanto quanto eu queria. Nessa mão a blind estava 3.000. O jogador do começo da mesa já subiu para 7.500 fichas. E aí os jogadores imediatamente à esquerda deles foram foldando até a ação chegar em mim. Que eu optei por dar o call. Com a mão que eu também poderia jogar de tribet eventualmente. Mas eu optei por só pagar, que é As 10 naipado de paus. Só pagando eu mantenho os 10 que eu domino, né? Como 10 valete, rei 10,
dama 10 suited e até alguns ases piores também, que eu faria foldar caso eu tribetasse. Então, nessa profundidade stack, jogando em posição, tá ok também. O único problema é esse, que muitas das vezes eu jogando só de call, vou chamar mais jogadores pro pot. Isso é bem característico de torneios live, né? E não foi diferente. O Button pagou, o Small Blind pagou. O Big tava na pensativa ali. No mínimo contra 3 jogadores eu vou foldar e ficou por isso mesmo. Só contra os 3. Só entre aspas, né? Porque no poker a gente nunca quer jogar contra muitos jogadores, mesmo com mãos fortes. E acertei um bom flop, As 9-6. O 6 de pausa, então além do top pair, kicker 10, eu tenho o backdoor do flush. E o jogador continua apostando. Fez 12 mil. Claro que eu não vou alugar algum com essa mão. Quando eu falo claro que eu não vou alugar algum, é claro que eu não vou foldar, né? Então eu efetuo o call. E o button não folda imediatamente, para minha surpresa. Então, alguém deve estar mentindo e alguém não tem esse as, porque o jogador apostou, eu paguei, tem um lá no flop, o outro pagou. Provavelmente alguém não tem esse as, né? O turn foi um valete de copas, abrindo um draw, mas não o do meu. Um draw de copas. E ele fez uma nova aposta agora de 20 mil. Sanduichado aqui, tem um outro jogador para falar depois de mim. Ele pode ter ases melhores, pode ter 2 pares, eu posso estar morto nessa mão. Optei só por foldar mesmo, esperar uma situação melhor. Agora eu estava no Big Blind, ainda no mesmo nível, 1.500, 3.000. O jogador fez um raise dessa vez mais alto, 8 mil. E aí, o hijack que eu tô foldando, o jogador do botão, posso conferir suas cartas, efetuou o call, enquanto o small blind ia foldando atravessada ali, quem percebeu optou por pagar. E eu do Big Blind com 5-6 off-suited, mesmo numa size um pouco mais alta, tem um stack saudável para pagar. Vamos jogar esse post-flop. Flop trouxe 2, 3 e 8. Flop na região de baixo ali, né, conectando mais com o meu range. Mas eu não acertei muita coisa, só a broca. Acertei assim, a pedida pela broca, né? O jogador fez um continuation bet, 14 mil. O button fica na pensativa. Se ele me pagar aí que eu tenho mais odds. Se ele pagar uma possibilidade aqui, uma jogada interessante seria ir de check raise. Ele foldou, eu optei por jogar só de call. Por dar uma certa credibilidade pro jogador ali. Mas por acreditar que se eu acertar, eu vou conseguir extrair bastante ficha dele. Tornei um valete de pausa, nós dois damos mesa. E aí, meu amigo, aí eu vi de graça, né? 4 de espadas é o river e eu tô nuts na parada. 2, 3, 4, 5, 6, sequência pra mim. E agora eu só penso como extrair ao máximo, né? Ele parece ter um ice high, né? Dando esse check no valete, ou um vala-vala que checkou por trap. E aí, polarizei total, né? Dei all-in, virando tomar call ali de um 9-9, um As 8 suited. Os ace highs, tipo As rei e As dama, eu acho que vai foldar mesmo. Então, quando ele me paga, eu só apresento na alegria. Ele parece ficar meio incrédulo, dá os tradicional soquinho ali na mesa, muca as cartas, mas no caso de all-in call tem que dar o showdown, né? O showdown dele foi surpreendente, até As e dama naipado, não esperava tomar call dessa mão. Novo nível de blinds, 2.000, 5.000, e eu dou Big Blind, enfrentando o open raise do jogador do cutoff, para 10.000 fichas. Ele que era um jogador que eu já tinha visto ele se envolver em grandes pots anteriormente, não contra mim, mas contra outros jogadores. Um jogador que era meio pra frente assim. E eu recebi par de damas do Big Blind, as moças. Mão fortíssima, né? E vocês lembram que eu falei do Big Blind, a gente não vai querer fazer sizes muito baixas, né? É meio polarizado por jogar fora de posição. Ainda mais com essa formação que eu te falei, né? Com o jogador que jogou grandes pots com uma mão muito forte, eu quero é colocar a ficha lá. Então eu fiz 40 mil, não foi uma size tão absurda também, foi 4 vezes a blind. E ele já colocou as mãos ali nas fichas, separou, contou. Eu já me preparo para enfrentar talvez um 4bet ou no mínimo call, né? Já separou ali de lado. Mas eu não tô com medo não, né? Afinal de contas eu tenho par de dama. Tô sossegado. Mas ele acabou optando por foldar dessa vez.
Ainda nesse nível e nessa mesa, eu abri 11 mil ali de posição final com dama valete off. O jogador do button me pagou. E o big blind, após o fold do small, fez uma firulinha ali com as fichas, sambangando, e optou por foldar. Dama de copas, valete de paus, vamos ao flop, meu dealer. 9, 5 e 4. Não acertamos nada, mas temos duas overcards, tem algumas cartas que melhoram o nosso jogo no turn. Qualquer coisa que eu conseguir fazê-lo foldar já tá bom, tipo um ace high ou rei high. Então eu vou para continuation bet. Fiz uma size baixa, não precisa ser muito alta, porque as mãos que continuam vão continuar para qualquer size, então eu acabo de certa forma economizando, fazendo a size mais barata quando eu tomo call. Foi o que aconteceu, ele me pagou, ele ainda tem alguns pares, tem as trincas, claro, mas também pode ter o 9. E opa, melhorou o turn, hein? Valete de ouros, agora temos o top pair com o kicker dama. E aí eu não acho que ele vai foldar se ele tem um 9, se ele tem um 5, talvez até o 4 persista aqui, né? Além dos pares médios ali como 6, 7, 8. Então, vou para mais uma. Postei agora 23 mil fichas. Começa a aumentar um pouquinho a size, né? Por valor mesmo. E vai que ele tem um rei dama ainda que não largou no flop por ser um preço muito bom, né? E ele ter duas overcards, tipo um rei dama suited. Eu acredito ainda tomar call e estando à frente. Ele me pagou. O dealer dá o troco dele ali e agora só não quero uma carta muito assustadora, né? Tá bom, pode ser. 7 de espadas foi o river. Eu ainda acredito estar na frente a maioria das vezes aqui. Então, vou para mais uma aposta. Mirando tomar call do 9 ali. A gente já tinha um certo metagame. E também acabo fazendo um blocking bet. Caso ele tenha as trincas, eu aposto o máximo que eu estaria disposto a pagar. Então faço uma aposta quase que do mesmo tamanho que eu fiz no turn. Fiz 26 mil fichas agora. Se ele me voltasse, eu estaria disposto a largar. Porque eu acho que ele me volta basicamente com as trincas, né? Ou dois pares. Apesar de que dois pares eu não vejo muito no range dele. Então, quando ele começa a tancar ali, eu já... Se ele só me pagar, eu acho que eu puxo a mão, né? Acho que eu tomo call dos 9. E foi o que ele fez. Colocou uma fichinha à frente, eu apresento ali o dama vala. Infelizmente ele mostra um valete melhor, rei valete, que continuou nesse flop, não largou. E aí as coisas começaram a desandar. Por sorte, a mesa foi quebrada. E aí eu fui remanejado. E pra variar, eu pegando mesa e assento iguais, né? Mesa 3, posição 3. Quem viu o vídeo de Brasília percebeu o quanto isso acontece comigo. E agora eu tô mostrando pra vocês mais uma vez aqui. Então, nova mesa, o field aos poucos ia se reduzindo. E íamos nos aproximando da zona de premiação. Nessa mão, eu estava no big com rei 10 off. Mesa nova, jogadores, oponentes novos, não conhecia muitos deles, alguns eu já tinha uma familiaridade ali. Mas independente de contra quem for, com o rei 10 off a gente tem que defender, né? Especialmente do button. A blind estava 6 mil, o button abriu para 12. O small blind ainda pagou. Eu dei call aqui. Vamos ao flop. Flop veio rei 3 e 4. Acertamos o top pair com o kicker 10. Flop muito bom para o button continuar apostando, né? Ele apostou e aí o small já foldou de imediato. Claro que vamos pagar aqui e confiantes de que temos a melhor mão. Se eu já estava confiante no flop, com esse turn aí, meu amigo, trinca, aí é que eu fico mesmo, né? Eu dou mesa, ele dá mesa imediatamente atrás. E o river é um 9 de paus. Certamente eu tô ganhando aqui, vou para uma aposta baixinha para tentar tomar call de um azai. Faço 10 mil, ele volta 30. Eu dou call, tudo muito rápido. E ele apresenta um rei melhor que o meu, rei dama, vocês acreditam? Deu um check pilantra ali no turn e conseguiu me pegar.
E aí, como eu disse, as coisas iam desandando, né? Até que nessa mão aí aconteceu a tragédia. O cenário era o seguinte, tinham 20 jogadores, lembrando que premiariam 17, então estávamos na bolha praticamente, né? Um jogador abriu do cutoff com aproximadamente 20 blinds e eu do big blind com as e 8, naipado de copas, fui ao win. Depois de pensar por um pouco, coçar a cabeça, ele me deu call com as valete e aí, me dominando, ele acertou o valete, eu ainda fiquei no flush draw e na broca, no flop, mas segurou e ele tomou bastante parte do meu stack. Então, galera, como essa foi uma mão que foi crucial, né, determinante para o meu torneio, eu trouxe ela aqui para o GTO Wizard para a gente avaliar se eu tomei a melhor decisão, se eu posso culpar o baralho ou se dava para eu ter feito algo diferente. Então aqui eu vou em MTT, que é torneios, clássico, né, próximo à bolha, situação de CM, eu peguei uma situação parecida, que a gente tinha, na qual o cutoff tinha 21 blinds e o big blind 30, né. Então eu coloquei aqui o cutoff dando raise. E aí, esse é o range que o Big Blind deveria jogar, né? Então tem alguns shows, sim, os pares mais fracos, 10-10, algumas mãos, tipo 10 e vale, dama, vala suited, alguns reis e alguns as suited, mas o as e 8 não entra, tá? Então ele prefere pegar os ases naipados mais fracos ali, tipo as e 12, as e 5. Então, não foi o caso. Agora vamos ver que o cutoff deveria pagar, né? Então veja que ele deveria estar foldando o as valete, que eu tinha essa percepção no jogo, né? Eu imaginava que ele não poderia me pagar com muita coisa, só 9-9 mais mesmo, talvez até o as 10 suited eu imaginasse que ele foldasse. Então, em resumo, eu tive a leitura correta da situação de bolha, máxima pressão, risk premium lá em cima, então ele não poderia me pagar com muita coisa. Nisso eu acertei, mas eu errei na mão que eu escolhi, né? O as 8 suited não é a preferida para isso. E na leitura que eu tinha do oponente, eu acreditava que ele era capaz de foldar um as valete e a gente viu que não foi o caso. Então fica o aprendizado aí para os próximos torneios, para não custar tantas fichas numa situação próxima da bolha. E se você curtiu essa análise que eu fiz, a boa notícia é que você, da sua casa, também pode solucionar as suas dúvidas aí das mãos que você jogou pelo GTO Wizard. O link para download está aqui na descrição desse vídeo. E se você criar sua conta a partir desse link, você ainda consegue 10% de desconto na sua primeira compra nele, beleza? E agora, sobrando 6 blinds para trás, eu fui ao win após o raise do jogador à minha direita. Ele pediu contagem. Meu stack era de aproximadamente 50 mil fichas. Para ser mais preciso, para vocês, preciso exato, eram 47 mil fichas. A blind que estava 4 mil, 8 mil, meu win era de 47. Eu ainda não revelei a minha mão para dar um suspense para vocês, assim como ficou suspense para mim, enquanto eu aguardava se ele ia dar o call ou não. Eu já esperava que ele fosse pagar, né? Afinal, ele abriu o 8. Na verdade, ele não abriu, ele tinha entrado de limp, né? E eu chovei, ele apresentou as e 2 de ouros, ainda estava na minha frente, já que eu tinha rei dama off-suited. E aí o flop ele já vem logo o as na tampa, mais 3 cartas de copas me dando flush draw nuts. Já acertei no turn, mas ele ainda ficou com chances do full house. O river foi outra carta de copas, vai bater copas até amanhã, porque esse dealer estava apaixonado. Eu dobrei pela primeira vez meu stack. Restavam ainda 20 jogadores. E eu que passei boa parte do torneio chipadão, agora eu tinha que fazer as adaptações necessárias para um jogo short stack, né? Especialmente próximo da bolha. E um exemplo é essa mão, parte 5. Se eu estava abrindo tudo do começo da mesa antes, dessa vez eu tenho que foldar, então eu passei. Aí uma mão que já não dava para passar era essa, né? O jogador abriu do button, posição final, por mais que fosse ali próximo à bolha. A situação era ideal para eu chovar esse par de 9. Eu fiz um teatrinho ali, mas a minha mão é forte o suficiente, enfrentando o range que ele vai dar raise ali do botão. Então não tem por que eu temer. Vamos lá, torcer para ser um flip ou tá ganhando. Enfim, se ele foldar também não é de tudo ruim, mas o ideal mesmo era que eu dobrasse nessa mão, né? O Big Blind Fold já fica um pouco mais aliviado. Ele não dá insta call, também fica um pouco mais aliviado. Então, no pior dos mundos agora seria um flip. Ele foldou e roubamos as blinds e mais a aposta dele. Bastante dead money.
E depois caíram mais 2 jogadores e sobraram as 2 últimas mesas do torneio. E é claro que eu fui para a mesa 2, posição 2, até deixei meu cartão ali cair. E agora era bolha efetiva, hein, senhores? 18 jogadores pagando 17. E aí eu tive que foldar bastante mão bonita, como esse valete 9 naipadinho, as e 3 off. Mãos que eu jogaria normalmente, né? As e 5 naipadinho, só que enfrentando um all-in do jogador à minha direita, que estava pressionando bastante. Percebo o tamanho do stack dele aqui à minha direita. Até que chegou nessa mão, senhores. O jogador abriu ali do começo da mesa, eu ainda short stack. Eu era o short do torneio, né? Então, na verdade, um dos. Na outra mesa tinham jogadores tão curtos quanto eu, acho que tinha um até mais curto que eu. E aí eu tinha nada mais, nada menos que um as e dama. Nossa, que mão difícil, hein, cara. Tudo que eu não quero é cair na bolha aqui. O jogador abriu de posição inicial. Não sei se tem fold action, não sei se ele vai foldar pro meu all-in aqui. Apesar dele saber que eu só chovo aqui nessa situação, uma mão muito forte. E a minha dúvida era se as e dama era forte o suficiente. E aí eu gastei um cartão de time bank, obviamente. Não, eu estava pensando, não faz diferença pensar porque estava em hand for hand. Se tivesse all-in na outra mesa, não ia mudar muita coisa. E aí eu estava pensando e eu avaliei que o range que ele vai abrir ali ainda tem bastante mão que eu tô à frente, que eu domino, as valete, as 10, rei dama. Então eu resolvi all-in. E aí o chip leader do torneio estava no small blind, distraído, mexendo no celular. E aí quando ele vê as cartas dele, ele demonstrou interesse. E aí eu já me senti mal. Pediu contagem. E aí quando ele me pede contagem, eu já tô rezando para ser um flip ali com um par de 10 ou vala-vala. Pra quem sabe eu consiga dobrar meu stack, porque se ele está atento ao jogo e imagina que eu entendo um pouco do jogo, ele sabe que eu não vou sair chovando aqui na bolha enfrentando um raise e uma mão muito fraca ou mediana, né? Somente mãos fortes, talvez as e dama off seja o bottom, a mão mais fraca que eu vou chovar aqui é esse as e dama off, que eu ainda tenho lá minhas dúvidas, tá? E aí, após ele pensar, ele vai all-in, cara. Colocando pressão máxima pro outro jogador agora. Que ficou mega desconfortável. Mas ainda optou por pagar. Quando ele paga ainda, e agora eu tô morto oficialmente, pessoal. Morto assim, dominado. Porque ele não ia pagar dois all-ins, né? Um do short e um do chip leader que cobre ele na bolha com a mão que não seja muito forte. E aí, por estarmos em hand for hand, tivemos que esperar para dar o showdown, apesar de sabermos que íamos nós três para o chão. E aí, após a mão da outra mesa finalizar, revelaríamos as nossas cartas, que eram as e rei do primeiro jogador, rei dama do chip leader e eu com as e dama, dominado pelo as e rei, mas dominando o rei dama. E o flop foi rei dama 3. Inacreditável. Mesmo queimando os altos, o chip leader acertou 2 pares. O turn foi um 2. E o river um valete. O chip leader eliminou nós dois. E eu acabei ficando fora da zona do dinheiro por ter menos fichas que o outro jogador. GG na bolha, pessoal. Senhoras e senhores. Fim da linha aqui. Dos piores jeitos possíveis. Passei gigante e caí na bolha. Foda, mas faz parte. E é isso, sem muitas palavras. Vamos pro próximo, faz parte do jogo. E vamos que vamos. Fui.